Olá pessoal, então aqui nós vamos continuar a nossa aula de número 17. Nós estamos meditando a respeito dos mistérios da vida pública de Jesus e nós vamos então prosseguir com o quinto mistério aí da vida pública de Jesus, que são os sinais do reino dos céus. Então eu estava dizendo que Jesus ele sai pregando a boa nova, anunciando o evangelho, dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus já estava no meio do povo. Então Jesus, por meio das parábolas que ele anunciava, ele também começa a realizar sinais. Os sinais que Jesus realiza, como os milagres e os prodígios, eles manifestam que o reino dos céus está presente nele. Ele começa então a mostrar que ele era sim o Messias esperado, que as pessoas estavam esperando o Messias que realizaria os prodígios e sinais, e ele então se apresenta por meio dos milagres que realiza como o verdadeiro Messias. As pessoas começam a olhar para ele. Dele sai uma força que cura as pessoas, que cura as enfermidades, ele expulsa os demônios, ele ressuscita os mortos, a sua palavra tem autoridade. As pessoas começam então a reconhecer que aquele homem misterioso, ele não era normal, ele não era uma pessoa como qualquer outra, ele tinha algo de especial, porque ele dizia que perdoava os pecados das pessoas, e até o povo dizia, mas só Deus pode perdoar os pecados. Então ele se apresenta como Deus. As pessoas começam a olhar para aquele homem misterioso, aquele homem que cura, que liberta, e ali eles começam a reconhecer que em Jesus está presente o Messias, né? Ele realiza os milagres na vida daqueles que creem. Isso aqui também é muito importante. Os milagres eles acontecem na vida daqueles que acreditam. Tanto que Jesus, quando foi para Nazaré, lá não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé, não acreditavam nele. Então existe uma condição para Deus realizar os milagres na nossa vida, que é a fé. Ele mesmo fala, se vocês tiverem fé, olha a condição, se vocês tiverem fé, vocês poderão falar para essa montanha, se arranca daí, se joga no mar, e isso vai acontecer. Então a fé é uma condição para Deus agir na nossa vida, porque ele sempre age em comunhão conosco. Precisa da parte dele, mas precisa da nossa parte. Ele realiza, mas precisa da nossa fé, né? Então, Jesus, ele é acusado de ser possuído pelo demônio, de fazer milagres em nome do demônio. Mas Jesus fala, olha, se eu realizo isso aqui pela ação maligna, tudo bem, vocês têm razão, mas se eu faço isso pelo poder de Deus, então é um sinal de que o reino do céu chegou para vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. Se eu realizo isso pelo dedo de Deus. E era exatamente isso que ele estava anunciando com os seus milagres. Muitas pessoas, é verdade, acabam seguindo Jesus apenas por causa dos milagres. Mas nós temos que seguir Jesus por amor, porque nós amamos este Deus que nos amou primeiro, esse Deus que veio dizer que nos ama, que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos que amá-lo por quem ele é, e não amá-lo por interesse. Se Deus fizer isso, eu continuo seguindo. Se ele não fizer, eu abandono. Ora, isso não é justo. Nós somos o quê? Tratantes com Deus? Não podemos, né? A libertação do pecado é, segundo o catecismo, o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida. É quando ele liberta o ser humano da escravidão do pecado e dá uma vida nova, uma vida plena para esse ser humano, que agora pode viver livre e feliz. Ele tem direito a tudo o que o reino dos céus oferece. Ele só não pode comer aquele fruto envenenado do pecado que vai levar à morte, aquele fruto enganador, falso, que na verdade é puro veneno, né? Então Deus nos dá uma vida nova. Esta é a grande libertação que Deus nos dá, o grande milagre que Deus faz na nossa vida. E os exorcismos que Jesus realizava também, diz o catecismo, anunciavam a sua vitória na cruz, a destruição total do demônio. Por meio da cruz, Jesus destrói o maligno e pela sua ressurreição, ele nos dá esta vida nova. E aqui nós encerramos essa parte dos sinais do reino, tá? Que atestam que Jesus é o Messias. Ele é Deus que perdoa pecados, que expulsa os demônios, que fala com autoridade e que cura os enfermos. E que inclusive ressuscita pessoas mortas. Só Deus pode dar a vida novamente. Então Jesus estava se apresentando como Deus ali. E aí nós passamos para um próximo momento da vida de Jesus, que é quando ele entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Tem um certo momento em que Jesus
depois de passar a noite toda em oração no monte, ele desce quando o dia está amanhecendo, Jesus desce da montanha e do meio da multidão ele escolhe 12 homens. Ele escolhe 12 homens para caminhar mais perto dele. Esses 12 homens que são tirados do meio da multidão são os nossos primeiros apóstolos, os nossos primeiros bispos. Todos os seus sucessores depois serão os bispos que nós temos até hoje, como nós já vimos em aulas anteriores. Os apóstolos são então a origem do clero, a origem daqueles que irão então conduzir a igreja, aqueles que irão guardar a fé, aqueles que irão transmitir aquilo que Jesus ensinou, também realizarão milagres, prodígios, sinais, farão exorcismos e darão por fim a sua vida. Eles serão martirizados, com exceção do apóstolo São João, né? Mas serão martirizados por causa do reino dos céus e, obviamente, sem contar Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, ali do grupo dos 12, que Jesus escolhe, dá uma autoridade especial para aqueles homens. Então, aqueles homens são escolhidos e recebem uma autoridade especial. Ainda naquele grupo tinha alguns santos e tinha também um traidor, né? E aí, dentre esses 12, Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, ele sempre aparece em primeiro lugar. Em todos os evangelhos, também nos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai ser colocado como o primeiro dos apóstolos, né? O chefe dos apóstolos. Num determinado momento, Jesus pergunta para os apóstolos assim: quem o povo diz que eu sou? E aí alguns falam que você é João, outros dizem que você é Elias. E aí Jesus pergunta: e vocês? Para vocês, quem sou eu? E naquele momento de silêncio, de repente, São Pedro, iluminado pela força do Espírito Santo, iluminado pelo Pai, ele toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Cristo esperado, tu és o Salvador e o libertador de toda a humanidade. Então Jesus olha para Pedro e fala: Simão, você é feliz porque não foram nem a carne nem o sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir de agora você vai ser chamado de Pedro, porque o nome dele era Simão. Agora você vai ser chamado de Pedro, que significa rocha. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E aí então Jesus acrescenta: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então São Pedro recebe as chaves do reino. Ele é o apóstolo que será responsável em conduzir a igreja como o primeiro papa. Pedro, então, ele recebe uma autoridade que os outros 11 não receberam, apenas ele. Ele recebeu a autoridade de ligar e desligar aqui na terra. Tudo que você, Pedro, ligar, eu vou ligar no céu. Tudo que você, Pedro, desligar na terra, eu vou desligar no céu. Ele tem uma autoridade especial. E a igreja sempre compreendeu que Pedro recebeu esta missão de ser o condutor da igreja, de ser a primeira testemunha de fé. Então ele vai levar esse testemunho até as últimas consequências. E depois da morte de Pedro, nós teremos o seu sucessor. E depois da morte do sucessor, outro, até chegarmos no nosso Papa Francisco. De geração em geração foram se sucedendo os sucessores de Pedro, até chegar ao nosso Papa Francisco, que é sim o chefe dos apóstolos. Por isso que os bispos se reúnem em torno do bispo de Roma, que é, no caso atual, o Papa Francisco, porque ele é o chefe. Depois Jesus vai se encontrar com Pedro, né? Depois da sua ressurreição, ele vai se encontrar com Pedro e vai dizer para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai dizer isso 3 vezes: Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Ele vai... É como se Jesus estivesse entregando então a missão de cuidar deste rebanho para Pedro. Pedro tem a autoridade de pastor, ele se torna o pastor supremo da igreja. Tá? Então, e Pedro depois ele vai ser respeitado, ele vai ser muito respeitado pela igreja. Depois então que ele vai para Roma, ele se torna bispo de Roma, todo mundo fala de Pedro, todo mundo fala a respeito da autoridade do bispo de Roma. Mais para frente, com relação aos sucessores de Pedro, a igreja falará com muito respeito sobre Roma, dizendo que ali é o centro da fé, que tudo deve ser reportado à igreja de Roma, porque ali está o sucessor de Pedro. Então hoje nós entendemos muito
com muito mais facilidade tudo isso, né? Então aí nós acabamos de falar, portanto, do mistério aí das chaves do reino dos céus, certo? Logo em seguida, nós temos um outro mistério profundíssimo, que é o mistério da transfiguração de Jesus. Então Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João e vai com eles até um monte chamado Monte Tabor, muito conhecido também, e lá, de repente, Jesus se transfigura diante deles, ou seja, ele muda a sua aparência. A humanidade de Jesus é tomada pela sua divindade. Então ele se transfigura, o seu rosto se torna mais brilhante do que o sol, as suas vestes brilham mais intensamente do que o sol. E os apóstolos ficam então admirados com aquela imagem. De repente aparecem os dois profetas ao lado de Jesus, Moisés e Elias ao lado de Jesus, e ali eles conversam sobre tudo que Jesus teria que sofrer em Jerusalém. Então a transfiguração já é um prenúncio, né, uma preparação para a morte de Jesus. Por quê? Porque quando Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus, ou seja, eles viram que Jesus era Deus, aquela manifestação divina de Jesus, que estava antes ocultada pela sua humanidade, agora ele mostra a sua divindade para eles. Naquele momento, então, é para fortalecer a fé desse tripé da igreja, que é Pedro, Tiago e João, esses três apóstolos grandiosos da igreja. Bom, pessoal, eu tive que trocar aqui de lugar para continuar a nossa aula, tá bom? Chegaram muitas pessoas por aqui, então eu tive que interromper a nossa reflexão, mas vamos retomar então. Nós estávamos falando a respeito da transfiguração de Jesus, não é isso? E nós dizíamos que Jesus, então, ele manifesta a sua glória para os seus apóstolos, para Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor. As suas vestes começam a brilhar, o seu rosto começa a brilhar mais forte do que o sol, e ali ele revela a sua glória para os seus apóstolos. Isso foi tão importante para os apóstolos, porque logo em seguida Jesus viveria um momento, então, da sua paixão, morte na cruz. E aquele momento era um momento de preparação para os apóstolos, para que eles pudessem, então, depois de ter contemplado a glória de Cristo, ou seja, ter contemplado a sua divindade, eles pudessem então ter a certeza de que mesmo ali Jesus na cruz, havia nele a presença do Deus vivo. Então eles tinham certeza que mesmo Jesus morrendo, ele ressuscitaria porque eles viram a sua glória. Era preciso que a fé deles fosse fortalecida pelo momento ali da transfiguração, para que eles pudessem ter a certeza no coração de que Jesus ressuscitaria depois, porque ele realmente trazia em si o Deus vivo. E também nós vemos naquele momento da transfiguração uma nuvem que passa sobre os apóstolos, e daquela nuvem sai aquela voz que diz: "Eis o meu filho muito amado, escutai-o". Aquela nuvem, diz o catecismo, representa a presença do Espírito Santo. Então, novamente, nós temos a manifestação, uma epifania da Santíssima Trindade. Nós temos o Filho, Jesus, que está ali manifestando a sua glória visivelmente. Nós temos a nuvem, que é o Espírito Santo, e nós temos a voz do Pai. Portanto, novamente, Deus se manifesta de forma trinitária. Isso é fantástico. E agora eu gostaria que você pegasse o seu catecismo no parágrafo 555. Nós vamos dar uma lida na citação deste parágrafo aí, tá bom? Nas letras menores, tá bom? É uma citação de Santo Agostinho que diz assim: "Vós vos transfigurastes na montanha e, porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai." Viu o que Santo Agostinho diz? Aquilo que a gente falou agora há pouco, que Jesus manifestou-se divinamente aos apóstolos para que depois, quando o contemplassem na cruz, tivessem a certeza da sua glória e a certeza também da sua ressurreição. Ok. E aqui tem um detalhe que o catecismo coloca também, que é o seguinte: ele diz que a nossa primeira regeneração acontece pelo batismo. O batismo de Jesus, ele aparece como já a nossa primeira regeneração do ser humano, né? Ou seja, nós somos lavados do pecado original, nós somos resgatados do pecado original.
E a transfiguração, ela representa a nossa segunda regeneração, que é quando o nosso corpo também será glorificado, nosso corpo também será transformado gloriosamente, quando da segunda vinda de Jesus, e nós seremos então, nós receberemos então um corpo imortal, um corpo glorioso, certo? Então a transfiguração também representa a nossa ressurreição, diz o catecismo da igreja. Tá bom? Eu gostaria que você pegasse ainda o seu catecismo, agora no parágrafo 556, nós lemos o 555, vamos ler o 556 agora, novamente a citação do 556, que diz assim, olha só, Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isso, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer? Olha só aqui, passagem, aqui que citação maravilhosa, que é de Santo Agostinho também. E por que Santo Agostinho diz isso? Ele diz isso pelo seguinte, porque São Pedro, ele quando viu aquela glória de Jesus e aquela sensação, digamos, de céu mesmo naquele momento, ele diz para Jesus, Senhor, vamos ficar por aqui, vamos fazer uma tenda para mim, uma para nós, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar por aqui, porque aqui está bom demais. Mas Jesus mostra para Pedro que era preciso descer a montanha, era preciso viver o sofrimento para depois poder triunfar, para depois poder gozar desta alegria do céu. Então, muitas vezes nós temos que passar por tribulações, esta vida exige de nós muita luta para que nós possamos realmente chegar então à glória da ressurreição. Tá bom? Então aqui nós fechamos essa parte da transfiguração. E agora vamos continuar ainda com mais um mistério da vida de Jesus, que é o da subida a Jerusalém. Então diz a palavra de Deus que Jesus toma então resolutamente o caminho para Jerusalém. Ou seja, Jesus está decidido. Eu vou entregar-me pelos pecadores, eu vou derramar o meu sangue pela salvação da humanidade. Então ele toma corajosamente e de uma maneira decidida o seu caminho para Jerusalém. Ele vai em direção a Jerusalém porque é lá onde os profetas morrem. Todos os profetas do Antigo Testamento morriam em Jerusalém. Lá era o lugar onde o martírio dos profetas acontecia. Portanto, Jesus, embora sendo Deus, ele também era profeta. E era o lugar onde ele deveria morrer, onde ele deveria ofertar a sua vida por cada um de nós. E diz o catecismo que ele, quando está chegando ali em Jerusalém, ele olha de longe e começa a chorar, dizendo para Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês em torno das minhas asas, embaixo das minhas asas, meus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram, vocês não aceitaram. Quantas Jesus chora, diz a palavra, chora muito de tanto amor que ele tem por Jerusalém, de tanto amor que Deus tem pelo povo de Israel e pela humanidade. E ele diz isso para nós também. Quantas vezes eu quis fazer você feliz, quantas vezes eu quis reunir você também aqui, bem embaixo das minhas asas, como um pai que cuida do seu filho, e você recusou, você fugiu de mim. Deus diz isso para nós também. Então Jesus, ele decididamente pega o caminho de Jerusalém, olha ao longe chorando, e então ele vai entrar em Jerusalém. E aí nós conhecemos, esse é o último mistério que nós vamos contemplar aqui da vida de Cristo, que é da vida pública, do ministério público, porque depois nós falaremos da paixão, morte e ressurreição, mas é aquele momento em que Jesus, então, ele vai subir no jumentinho. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento. E ele quando Jesus, então, está ali preparado, montado no jumento, chegando em Jerusalém, ele é aclamado como filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Toda aquela gente, todo aquele povo começa a aclamar Jesus, reconhecendo-o como Messias, o Messias esperado. E Jesus então vai entrando montado num jumentinho. Ele é aquele que traz para o povo a salvação. A palavra Hosana, ela significa salvai-nos.
Então o povo está pedindo, está gritando: Hosana, Hosana, o filho de Davi, ou seja, filho de Davi, nos salve. E é exatamente isso que Jesus vai fazer, ele vai salvar o povo dos pecados. E ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Isso significa que é a sua humildade que dá testemunho da verdade. Jesus não é um rei que chega glorioso, com força, impondo, trazendo o seu exército que vai dominar então os seus inimigos, aquele povo que será dominado. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele é humilde, Jesus é simples e Jesus é manso de coração. A maneira que ele nos convence é na simplicidade, é na humildade, é na pobreza. Deus é muito suave conosco, Deus é muito carinhoso conosco, Ele não chega chutando a porta. Muito pelo contrário, lá no livro do Apocalipse, Jesus fala que Ele está à porta batendo, e aquele que abrir a porta em si, ele vai entrar. Mas se não for aberta a porta, ele não entra, ele não invade, porque ele nos respeita, ele nos ama. Mas se nós o deixamos entrar, ele transforma a nossa vida. Então, e ele entra sempre com todo o respeito, com toda a simplicidade, com a humildade de coração. E aí, na liturgia da igreja, nós celebramos essa entrada de Jesus também. Quando nós cantamos o Santo, nós dizemos Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Nós aclamamos novamente o nosso Deus que vem. E ali, na hora da missa, é exatamente o que está acontecendo. Jesus está chegando no altar. É a preparação para Jesus que vai chegar no altar. Ele entra em Jerusalém, a nova Jerusalém, que são os nossos altares, para dar a sua vida, para viver o seu sacrifício na cruz. Então nós aclamamos também, todo o povo, unido à multidão dos anjos e dos santos, nós dizemos: bendito que vem em nome do Senhor, santo é o Senhor Deus do universo. E depois Jesus estará mostrando que o Rei Messias está chegando para o povo. Ele está entrando para finalmente cumprir plenamente a sua missão, que é de nos salvar, derramando todo o seu sangue precioso na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. E nós celebramos essa entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos, na Semana Santa, quando Jesus está entrando então em Jerusalém. E aqui nós então encerramos esta parte da vida pública de Jesus, os principais mistérios da sua vida pública. É claro que no Evangelho todo nós encontramos muitas outras passagens, muitas outras coisas que Jesus fez, muito mais, que você pode também pegar a sua Bíblia, ler os Evangelhos e descobrir quais são esses outros mistérios. Aqui apenas uma observação também. Quando nós rezamos o rosário, nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus. Então, esta reflexão que nós fizemos pode ajudar você a rezar melhor o teu rosário. Né? Então, quando você estiver rezando as Ave-Marias, você está contemplando mentalmente, é como se você fosse transportado para aquele momento, todos os mistérios da vida de Jesus. Então, que também possa ser aí uma ajuda para a sua oração do Santo Terço, tá bom? Então é isso, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje e eu só gostaria de lembrar você para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você possa compartilhar também este vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas recebam a catequese, mais pessoas possam aprender do nosso catecismo da igreja. E hoje nós vivemos tempos em que o católico precisa conhecer a sua fé para que possa defendê-la e viver com mais profundidade os mistérios dessa mesma fé. Então nós agradecemos muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro de hoje, que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço.